Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós temos uma convidada para assistir a nossa aula, a Nairobi. A Nairobi é uma aluna nova, tá? Então ela vai participar da nossa aula, certo? Então hoje a aula começa na página 33. Nós vamos falar sobre composição do ar e os ciclos naturais, conhecido como ciclos biogeoquímicos, o ciclo do nitrogênio, do carbono e o ciclo do oxigênio. Falando um pouquinho sobre o ar, sobre a atmosfera, né? O que seria esse ar? Né? A gente já viu primeiro que os seres vivos eles estão em constante relação com esse fator abiótico aí. O fator abiótico é ar, água, temperatura. Então, se a gente analisar o nosso planeta visto de fora, do espaço, a gente vai perceber que ele tem uma camada de ar que envolve a Terra. Essa camada de ar é a chamada atmosfera. A atmosfera a gente já estudou anteriormente, no ano anterior, que ela apresenta algumas camadas, né? Então, essa camada gasosa, que tem uma coloração azulada, enfim, ela tem uma função, ela tem uma importante função para o nosso planeta. Primeiro, ela vai proteger o nosso planeta, né? Ela vai proteger o nosso planeta dos raios solares, né? Esses raios, né? Emitidos pelo sol pode causar problemas de pele, como a gente já sabe, né? Câncer de pele, inclusive. E também ela pode proteger essa camada gasosa que recobre a Terra. Ela também tem uma função de proteger contra esses meteoroides, né? Que chegam ao nosso planeta. E muitas vezes eles acabam estraçalhando todos antes de chegar na Terra, justamente por conta dessa camada de gás atmosférico. Mesmo a gente não vendo o ar, a gente sabe que ele existe, porque é o ar que a gente respira. E a gente também sabe, através, por exemplo, do vento, de uma árvore que está balançando seus galhos, então a gente consegue perceber, né, que ele existe, tá? E agora, falando um pouquinho sobre a composição desse ar. O ar atmosférico, ele é formado por um conjunto de gases. Esses gases que formam o ar atmosférico, nós temos aqui os principais, os mais que a gente vai falar mais deles, dos ciclos deles, mas existem outros gases chamados de gases raros, também xenônio, entre outros, tá? E vocês vão estudar isso mais pra frente. Então aqui, vamos falar aqui do nitrogênio. Aqui nós temos o mesmo gráfico que vocês têm aí na apostila, então vocês podem acompanhar, tá? Maior parte da composição do gás atmosférico é de nitrogênio, 78% é de nitrogênio. Depois nós temos o oxigênio, com 21%, e depois nós temos o vapor d'água e os outros gases com 1%, tá certo? Tive que pausar um pouquinho porque a Nairobi pediu para ir ao banheiro. Agora vamos ver quanto tempo ela vai demorar por lá. Então, gente, essa composição do ar atmosférico que eu acabei de mostrar para vocês, ela não é, digamos assim, ela não é nas mesmas proporções em todos os locais, tá? Dependendo do local, por exemplo, nas grandes altitudes, Bolívia, Himalaia, lugares mais altos, a composição do ar atmosférico ela vai alterar um pouquinho. Por que isso acontece? Por exemplo, nos lugares mais altos, a gente diz que o ar é rarefeito. Então, ar rarefeito é quando tem pouca concentração do gás oxigênio. As pessoas que vivem nesses lugares, porque tem pessoas que vivem no Himalaia, na Bolívia, em La Paz, na Bolívia, enfim. Essas pessoas, elas já estão, o organismo delas já está adaptado a viver em locais com pouca concentração do gás oxigênio. Inclusive, estudos, né, indicam que a quantidade, que essas pessoas têm uma capacidade, tem maior quantidade de hemácias no sangue, que são glóbulos vermelhos no sangue, que faz com que elas consigam transportar uma maior quantidade de gás oxigênio. Então, essa proporção vai variar. Quanto maior a altitude, menor é a quantidade de oxigênio disponível para a respiração. Tanto isso é verdade que os alpinistas, quando vão fazer escaladas, normalmente eles têm que levar
alguma quantidade de reserva de oxigênio, né? Para poder suprir essa falta que existe lá nas grandes altitudes, tá certo? É muito comum quando as pessoas vão para lugares mais altos e não estão acostumadas. Por exemplo, nós vivemos aqui ao nível do mar, né? Em Palhoça é nível do mar, podemos dizer assim. Então, se a gente for para uma região dessas como Bolívia, a gente vai ter alguns problemas em relação à adaptação que a gente precisa para poder, né, tirar essa quantidade de oxigênio e não ter alguns sintomas que são característicos de pessoas que estão sem o suprimento de oxigênio necessário, né, para suas células. Então, por exemplo, é comum dar tontura, náuseas, dores de cabeça, cansaço. São alguns dos sintomas que as pessoas que vão para esses locais acabam tendo em decorrência da falta de oxigênio disponível, né? Tem oxigênio, mas não é o suficiente, né, como nós temos aqui, tá? Agora a gente vai falar sobre o ciclo do nitrogênio. A gente já viu que o nitrogênio é o gás que aparece em maior concentração na atmosfera. Mesmo sendo o gás que aparece na concentração da atmosfera, esse gás ele não chega no nosso organismo através do processo de respiração. Esse gás nitrogênio, ele é fundamental para o nosso corpo. Ele entra na composição da formação do corpo de todos os seres vivos. Ele entra na composição do DNA, do material genético, das proteínas, né? Que o DNA é uma proteína, né? Então, ele é fundamental para isso. Então, só que da forma como ele está, na forma gasosa, ele não consegue ser assimilado pelas nossas células, pelo nosso corpo. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer no processo de inspiração, a gente tira o oxigênio do ar, tudo que está dissolvido no ar vai entrar junto com esse oxigênio, mais o nitrogênio ainda, porque ele está em maior proporção. Só que vamos dizer que 20% desse nitrogênio que entrou nas nossas células, eles não ficam lá, eles nem chegam na nossa célula, na verdade, ele vai até o pulmão e ele já sai. Tá? Então ele não é assimilado, o nitrogênio não é assimilado na forma da respiração, não é através da respiração. De que forma então esse gás, né, esse nitrogênio que é tão importante aí para a formação do nosso corpo, para a formação das proteínas, das nossas células ou de todos os seres vivos, de que forma que ele chega? Então, existe uns seres vivos chamados bactérias nitrificantes, que são as fixadoras do nitrogênio. As bactérias são micro-organismos, né? São unicelulares. Essas bactérias, em algumas plantas, como nas leguminosas, arroz, feijão, trigo, elas formam colônias. Então elas formam grupos, cachos, como se fossem cachos, como tem na imagem na página 34, ali bem embaixo tem mostrando como é que é uma raiz de uma leguminosa. Então elas formam esses nódulos de bactérias. E essas bactérias é que vão captar esse nitrogênio que está dissolvido na atmosfera e transformar isso na planta, né? Que seria o alimento da planta, né? Seria o nitrogênio aí. E esse nitrogênio, quando a gente vai assimilar, é através da cadeia alimentar, que a gente já estudou. Então, a cadeia alimentar, quando a gente se alimenta de uma planta, de uma leguminosa, a gente vai estar adquirindo outra planta esse nitrogênio. Quando a gente come um animal que comeu a planta, a gente vai estar utilizando esse nitrogênio também, certo? Mas como a gente está falando em ciclo, esse nitrogênio ele tem que estar circulando na atmosfera. Então as bactérias nitrificantes fixam ele, transformam isso na planta, a gente come a planta, né? Ou outros seres vivos também, e a gente obtém esse nitrogênio que vai formar o nosso corpo. E como que ele vai para a atmosfera novamente? E aí existe o processo que a gente já falou sobre a decomposição. No processo de decomposição, o nosso organismo vai ser transformado em inorgânico. Então esse nitrogênio ele volta novamente para a atmosfera. Agora ali na página 35, falando sobre o ciclo do oxigênio. A gente já viu também que a proporção do oxigênio na atmosfera é de 21%. A gente também já estudou sobre a fotossíntese. Quem produz o oxigênio que está disponível na atmosfera? O oxigênio é produzido pelos seres autótrofos, algas e plantas, sendo que as algas são as maiores produtoras desse oxigênio no planeta. Elas são as que mais produzem oxigênio e disponibilizam isso para todos os seres vivos que têm a respiração
fazem a respiração com o consumo do oxigênio, respiração aeróbica, né? Então, o oxigênio, então, ele vai ser transformado, né? Quando as plantas, no processo de fotossíntese, elas absorvem o gás carbônico do ar, mais a luz solar, ativada pela luz solar, mais a água e sais minerais, a planta vai produzir glicose e oxigênio. Glicose e oxigênio são produtos da fotossíntese. Quando a gente respira, e aí o oxigênio é fundamental, porque nós somos seres aeróbicos, né? Nós precisamos desse gás oxigênio aí para produzir energia. Então é o gás da respiração, a gente pode dizer assim, o gás oxigênio. Então, como ele foi produzido na fotossíntese, ele vai, tanto a glicose quanto o oxigênio, os dois produtos da fotossíntese vão ser consumidos por nós e todos os outros seres vivos no processo de respiração. Onde que acontece isso? Também é conteúdo do 6º ano que a gente viu ano passado. A respiração, ela ocorre, respiração celular ocorre dentro de uma organela celular chamada mitocôndria, onde o oxigênio que veio da nossa inspiração, que ele chegou no pulmão, depois pelo sangue vai para as células ou até a mitocôndria. Então, a glicose que veio da alimentação, que também chegou na célula, combinados a isso na mitocôndria, produz energia para a nossa vida, certo? Então, o nitrogênio, o oxigênio, que a gente está falando do ciclo do oxigênio. Então, esse oxigênio, ele vai ser assimilado no processo de respiração, diferente do gás nitrogênio, que a gente viu que na respiração o nitrogênio não é absorvido, o oxigênio na respiração é absorvido. E aí, no processo de expiração, a gente elimina o gás carbônico, né? Então, todos os seres vivos fazem esse processo aí, né? De respiração. O oxigênio também é fundamental para que ocorra queima. O oxigênio é um comburente, e então ele reage com um combustível e produz calor e luz. Então a gente chama ele de comburente. E esse combustível pode ser qualquer um, papel, madeira, né, o que vocês quiserem. Agora na página 36, ciclo do carbono. Como eu já falei, né, o carbono, assim como os outros elementos que a gente falou até agora, é fundamental também para que exista vida, né? O organismo dos seres vivos é formado por compostos carbônicos, então ele é fundamental para a nossa formação aí, tá? Ele está presente nos açúcares, nas gorduras, ele está presente nas proteínas, certo? A principal fonte de carbono é a atmosfera, onde ele aparece na proporção de 0,03%, tá? Na atmosfera. Os organismos autótrofos, como eu já falei ali no ciclo do oxigênio, no processo de fotossíntese, eles conseguem absorver esse carbono que está na atmosfera e transformar isso, produzir a glicose, né, durante o processo de fotossíntese, e que é fundamental para a produção de energia lá na respiração que a gente já falou, tá? A liberação do gás carbônico na atmosfera envolve dois processos, que é a respiração e o processo de decomposição de resíduos, mantendo esse equilíbrio do carbono na atmosfera. Deem uma olhada na página 36 ali, que vocês vão ver o ciclo, né? A imagem às vezes acaba ficando bem melhor. E tem várias imagens na internet também do ciclo do carbono. É bem simples, tá? Então, assim, ó, as atividades, a gente viu ali que a fotossíntese, respiração, isso mantém um equilíbrio desse carbono na atmosfera. Mas nem assim, às vezes não é bem assim que as coisas acontecem, né? A ação humana, chamadas de ações antrópicas, como queimadas, emissão de lixo, né? A queima de combustíveis fósseis, né? Carros, indústrias, né? Acabam elevando o número de gás carbônico, né? Emitindo carbono na atmosfera de uma forma exagerada. E aí acontece então a poluição ambiental, né? Então a poluição ambiental ela é em decorrência exatamente da emissão desses gases poluentes
na atmosfera em excesso, né? Causando vários problemas, né? Principalmente alergias, rinites alérgicas. Tem pessoas que têm a rinite alérgica desenvolvida por conta da poluição, né? Então a gente às vezes acaba vivendo num meio onde a poluição, grandes cidades principalmente, o interior é diferente, o ar do interior é diferente, né? Mas nas grandes cidades, então a ação humana, às vezes não é só nem ação humana, tem ação humana, antrópicas, e tem ações naturais também que pode elevar esse índice de gás carbônico na atmosfera. Exemplo, erupções vulcânicas, né? O vulcão emite bastante gases poluentes na atmosfera, né? As queimadas naturais, que pode acontecer quando o ar é muito seco, né? Determinadas regiões do Brasil aí acaba acontecendo queimadas, raios pode provocar queimadas, e isso tudo eleva essa concentração de oxigênio, tornando o ar poluído, né? O ar poluído, ele vai causar esses problemas, como eu falei, rinite, alérgica, enfim. E tem também algumas doenças que podem ser transmitidas pelo ar, quando o ar está contaminado com micro-organismo, como bactérias, né? Ou vírus, né? Então, algumas doenças, por exemplo, são transmitidas pelo ar, como o sarampo, a gripe, né? A gripe comum, que a gente chama de sazonal, o H1N1 também. A própria Covid-19, né? A gente sabe aí das consequências, né, desse vírus aí. Ele é transmitido pelo ar. E é bem importante a gente estar falando sobre isso, né? Que esses micro-organismos como o vírus, a disseminação desse vírus, a circulação, quanto maior o número de pessoas, né? Aglomerações de pessoas, então a gente tem que evitar essa aglomeração de pessoas, porque a aglomeração de pessoas faz com que esse vírus circule num local mais fechado, né? Em mais pessoas, e aí vai passando e vai levando esse vírus para outras pessoas, né? E ele é bem complicado. Tá acontecendo várias mortes no Brasil, isso é bem triste, né? Então, na página 39 de vocês têm ali alguns dos cuidados básicos que são importantes para evitar doenças transmitidas pelo ar. Então, por exemplo, não permanecer em ambiente fechado e sem ventilação. Isso é uma das coisas que eu bato bastante quando eu chego na sala e eu vejo aquela sala de aula cheia de aluno e tudo fechado. Não é uma situação muito agradável, né? Então, é importante, sim, manter os ambientes sempre arejados, principalmente no inverno, tá? Que é o frio, a gente quer ficar mais despejadinho, mas não. Evitar aglomerações, lavar as mãos com frequência, né? Com bastante água e sabão. Ao tossir, né? Não lavar a mão na boca, né? Usar um lenço ou antebraço, né? Que são medidas aí que a gente tem que estar sempre reforçando. E agora, né? Os orientais já faziam isso antes dessa pandemia do Covid-19. Eles já faziam, já usavam máscara, agora a gente vai ter que usar. A Nairobi não voltou do banheiro, né? Mas enfim. Então, a gente tem que manter as vacinas em dias também. Em dia é muito importante, tá? Ter as vacinas em dia, isso ajuda bastante também aí na vacinação agora, da campanha da vacinação para gripe, né? Principalmente quem já tem problemas respiratórios, tá? Gente, então para finalizar aqui, eu quero que vocês depois deem uma lida na página 40 sobre o hábito de fumar, o tabagismo, tá? É importante dar uma lida ali. E vão fazer depois também dessa aula os exercícios da página 40 e 41 da apostila e do caderno de atividades da página 19 a 24, tá bom? Fiquem com Deus, se cuide e até a próxima.